Oi, aqui Sei Meguro. E aí, tudo bem com vocês? O assunto de hoje a gente vai falar sobre catarse. O que é esse raio dessa catarse? No momento em que estamos, várias pessoas estão passando por um movimento de catarse, que é o rebuliço que está acontecendo aqui dentro de cada um. Então esse rebuliço pode estar afetando várias áreas da nossa vida, certo? E aí a gente tende a separar as coisas em bloco. Eu já falei aqui no canal, e nas redes sociais, que existe essa visão de resolver coisas em bloco, Então, na verdade, o que acontece, O ser humano, ele é um ser como um todo, Então, assim, não existe um bloco, por mais deixe lá seus blocos invisíveis, entendeu? Não existe isso. O que acontece é que certos sintomas aparecem na vida das pessoas e passam despercebidos, Quando a pessoa está trabalhando rumo ao seu propósito, ela está vivendo e ela se permite viver aquele propósito, só que no meio do caminho ela começa a sentir sintomas. Então, os sintomas são falta de foco, ansiedade, se sentir perdido, vazios constantes, que mais? Procrastinação, Você tá seguindo por um direcionamento e às vezes, lembra que a gente conversou em vídeos passados? Você tá seguindo um direcionamento e às vezes aquele direcionamento nem é o seu direcionamento, é um direcionamento criado dentro do mundo de outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ela tem lá os seus anseios, seus desejos, seus sonhos e tal, e ela tá lutando por um propósito, E ela tem lá o propósito dela. E por você sentir esses sintomas e você precisa de um ponto de referência, você pega esse ponto de referência do lado externo. Então, quando você pega esse ponto de referência do lado externo, que não é o seu propósito, você começa a sentir esses sintomas. Por quê? Porque você não está vivendo aquilo que você veio fazer no mundo. Então, esse tipo de sintoma é muito frequente. Tem a outra coisa também. Às vezes, as pessoas elas estão trabalhando dentro dos seus propósitos, Não importa que propósito seja esse, Em variados nichos e variadas coisas que você pode estar fazendo no mundo, certo? Só que aí você sente esses sintomas no meio do caminho, Esse é o segundo tipo de contexto, certo? Quando você está nesse segundo tipo de contexto, onde que você está trabalhando o seu propósito, só que você perde direcionamento, você falta foco, você falta energia, falta isso, falta aquilo, e de repente você começa a sentir vazios constantes e você perde direcionamento e entra na procrastinação. Também tem esse contexto também. Quando a gente está vivenciando esse tipo de contexto, a gente tende a fazer dois tipos de questionamentos. O primeiro questionamento é o questionamento interno. Por exemplo, as pessoas que estão lá dentro do seu propósito, elas estão perguntando, nossa, mas será que eu estou fazendo as coisas certo? Será que eu estou indo para o direcionamento certo? Por que está dando tudo errado? Por que está acontecendo isso? Aí você começa a se perguntar, você começa a contar historinhas dentro de você. E também tem um outro contexto quando você faz o questionamento para o mundo externo. Que é o questionamento que, quando você vai e fala para fulano, como é que tá a vida, E aí fulano fala, tá acontecendo isso e assado, e aí ele compartilha, e aí você pega e observa, precisa ter um filtro nesse momento. Quando você não põe esse filtro, você cai na autossabotagem de se diminuir ou se comparar. E tem esse outro tipo de questionamento, onde que você questiona com o mundo externo, e você observa dentro do contexto dele com filtro que existem coisas que ele aplicou na vida dele que são replicáveis. E quando é replicável, você pega esse contexto que é replicável, coloca na sua vida e mescla junto à sua intuição, junto aos seus desejos, sonhos e direcionamento. E aí pode funcionar muito bem, porque é replicável, entende? Muitos ensinamentos de mestres, de mentores, de gurus, não sei, coisas que são replicáveis na vida de outras pessoas. Então, a gente precisa observar isso, A gente, nesses dois questionamentos internos
e externos. Então você percebe que o questionamento externo, quando você se auto-sabota, ele entra para um questionamento interno, porque você se auto-sabota e se compara. E tem esse questionamento que eu acabei de falar, que você tem um questionamento externo, onde você pega e observa, reflete com filtro algo que seja replicável, entende? Algo que deu muito certo para a pessoa, alguma dica, alguma ferramenta, algum insight. E muitas vezes esse insight pode mudar a sua vida.